a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas, antes de passar para a ferramenta, algumas dicas sobre a live, certo? E o que seriam essas dicas que a gente tem para vocês hoje? Deixa eu passar ela aqui. Está todo mundo vendo a apresentação aí? Ou... Silas, Léo? Sim. Ok? Então, a primeira dica para a gente fazer uma live seria o treinamento. Treine antes. Por que isso? Porque transmitir um vídeo, ele pode ser assim, muito assustador. Você pode ter muito medo sobre isso, né? E isso não é uma coisa assim, anormal, tá? E eu vou falar por experiência própria, porque sempre que alguém me falava para que eu tinha que gravar um vídeo, né? Não sei se foi assim com vocês, gente, com a Denise, com o Léo, com o Silas, sempre quando alguém falava para mim que eu ia ter que fazer uma gravação, ou às vezes durante o processo de matrícula informatizada, o pessoal vinha fazer entrevista com a gente, e isso me gelava o coração. E quando o pessoal começou a falar em live, e começou a falar que a gente ia ter que gravar vídeo, eu já gelei, né? E ficava bastante nervoso. Inclusive, a nossa primeira live, nossa, gaguejei mais que tudo. E ainda a gente gagueja um pouquinho, né? A gente esquece as palavras, esquece as coisas, o nervosismo faz a gente, né, sair da nossa naturalidade, né? Então, mas assim, ficar nervoso, falar errado, né, não é anormal, tá? Não é anormal, é uma coisa que todo mundo sente. Então, a primeira dica é para você treinar isso antes, treinar a live antes, né? Por quê? Porque a hora que você começa a treinar e começa a você falar sozinho, vendo a sua câmera, você começa a se soltar um pouquinho mais. Se você se vê no vídeo, você começa a ter uma certa desenvoltura, né? E aí você faz, antes da live, uma chamada teste, né? Faz uma transmissão com você mesmo ali, ou então convida uma outra pessoa e coloca todo o conteúdo que você tem que colocar, faz um teste antes, para que a live saia legal, né? Logicamente, uma coisa mais resumida, mas treine antes é uma dica aí, é a primeira dica que a gente vai deixar para vocês. Ô, Marcos, você me permite uma contribuição, uma pequena contribuição? Com certeza. Professor, a gente conversa muito, a Denise, o Silas e o Marcos. Assim, uma das coisas que nós temos que ter em mente é que a gente pode errar, a gente pode gaguejar, porque se a gente não passar por esse processo, quando nós vamos aproximar da perfeição? Então, o Marcos pontuou de forma bem clara. Você pode, por exemplo, fazer uma reunião com o Teams, com você mesmo, grava um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto, e depois você observa a sua fala, a sua postura, que você vai ver que depois de 10 vídeos, depois de 20 vídeos, você vai ficar cada vez melhor. É assim que aconteceu no seu curso de graduação, você foi estudando, é um processo. Hoje você dá aula de pedagogia, de história, de física e de química com maestria. Eu tenho certeza que em janeiro ou em fevereiro, se você começar a treinar agora, você vai fazer live, reuniões e aulas online aí, ó, até melhor do que o próprio Marcos, até melhor do que eu, até melhor do que a Denise. É só começar e não ter medo de errar. O erro faz parte do processo. Não é, Marcos? Com você, continua aí. Fazer live. Exato. Fazer live melhor que eu não é muito difícil, não, Leonardo. Eu sou bem novinho nessa área. Entendeu? A gente está acostumando com tudo isso. E a nossa segunda dica... Tá aqui para aprender, né, Marcos? Com certeza, aprendendo todos os dias. E a minha segunda dica é enfrente o medo. Né? Você vai treinar aquilo tudo e enfrenta o seu medo também, né? Porque esse nervosismo de primeira vez, de segunda vez, de terceira vez, de 10ª vez, e a gente está na 7ª live e a gente ainda está nervoso para fazer as lives, isso é normal. E a gente lendo sobre o assunto, conversando com pessoas que estão acostumadas a fazer live, todo mundo sente esse frio na barriga, né? Então não se preocupe, é perfeito. Enfrente esse medo, isso é normal, que você vai fazer uma live, uma reunião tranquilo e ninguém vai se preocupar muito com isso, não. Engraçado que as pessoas até esperam numa live, como que é ao vivo, elas até esperam esse erro. Esse erro
que a gente comete, às vezes é uma coisa que até atrai a pessoa a ficar na expectativa ali da live. Isso acontece bastante. Outro assunto é apresente-se. Gente, vocês ficam à vontade para comentar, tá? Na hora que vocês quiserem aí. Apresente-se. Bom, é lógico, quando a gente começa uma live, a gente vai se apresentando. Por exemplo, eu comecei essa live e eu não me apresentei. Sou o Marcos Lopes, da Supervisão de Relacionamento e Formação. Mas, assim, a gente está fazendo essas lives toda quinta-feira, mas tem muita gente que nunca viu essa live. Então, a gente, às vezes, começa a fazer a reunião e acha que todo mundo já está por dentro do assunto e não está, né? Nem sempre as pessoas estão dentro do assunto. Então, a gente precisa se apresentar em toda live que você vai fazer e também durante a live. Por quê? Porque a cada momento está chegando gente nova. Então, o evento é ao vivo, ele está na internet, então toda hora está chegando alguém novo. Então, de um bloco para outro, de um assunto para outro que você vai trabalhar, então se apresente novamente. Pessoal que está chegando na live, a gente está fazendo hoje a live sobre o Microsoft Teams, a gente vai trabalhar como fazer uma live, como fazer reuniões, usando a ferramenta do Microsoft Teams. Nós temos uma série de lives que acontece toda a quinta-feira, todas as quinta-feiras, às 15h30, né? E a gente fala exatamente sobre as funcionalidades do Microsoft Teams. Então, você vai apresentando a live de vez em quando, não precisa ser tão demorado igual eu falei agora, mas você pode fazer rápido e dizer quem você é, do que se trata a live e manda para frente, vai embora. Ok? A próxima dica é seja espontâneo, né? A gente tem aquela coisa de ficar sério e a gente se endireita e nem mexe o pescoço, e quando acaba uma hora de live, meu Deus do céu, o pescoço tá duro de tanta tensão e de tanto você querer ficar num posicionamento ali correto. A internet, ela trouxe uma coisa bacana pra gente, ela acabou com a informalidade. E ela não acabou com a informalidade só nas lives, não. Ela acabou com a informalidade no telejornal, ela acabou com a informalidade nas palestras e tudo mais. Depois que a tecnologia cresceu, essa informalidade ela ficou bem menor. E a live é um bate-papo, é um contato que você tem com o usuário. Ele está lá, vocês estão aí do outro lado, a gente está aí, eu estou na minha sala, o Leonardo está na casa dele, a Denise está na casa dela, o Silas está na casa dele, e a gente está conversando, batendo papo. Então não precisa ter essa formalidade toda. Então você pode ser espontâneo, você pode contar uma história engraçada no meio da live para poder descontrair. Então você pode, assim, ser mais tranquilo. Então seja livre, né? Marcos, então vou contar uma piada agora. Você me autorizou, eu vou contar uma piada agora. Olha então só, Marcos, se você me interromper aqui, eu estou vendo aqui, hoje nós estamos com uma quantidade pequena de participantes. Então vou pedir para você, professor, para você, professora que está aí, compartilhe essa live com o seu colega, porque no final nós temos uma surpresa para você. E é uma surpresa que você, professor, vai se interessar. Nós prometemos isso. Ô Marcos, Denise, Silas, se você me permite, essa questão de ser espontâneo, né, de você gerenciar a atenção, é uma das coisas que nós vamos aprender da agora para frente, por exemplo, na Live Certifique-se, ou nas lives de Coursera. Porque olha só, professor, essa primeira fase é fazer o offline no online. Mas, por exemplo, será que o seu aluno, de posse de tantas interações que ele tem no computador ou no celular, ele vai conseguir, por exemplo, assistir uma aula se, por exemplo, a gente não aplicar técnicas espontâneas, e técnicas a gente pode aprender de uma maneira muito rápida? Será que o aluno vai, do outro lado, tendo toda essa chuva de informações, parar para obter uma informação de nós, professores? É uma questão que eu venho me debruçando, né, a Denise, o CEPFOR, a secretaria como um todo, que é uma das coisas que nós vamos começar a discutir com você, professor. E você tem que dar ideias para a gente, porque é uma pergunta que não tem resposta. Essa pergunta vale R$1 milhão. Como que você chama a atenção de um aluno, né, hoje, no não presencial? Então, assim, um dos caminhos que a gente tem é essa não formalidade, é ser espontâneo, é fazer uma piadinha aqui, outra ali, ou você contar uma história
né? Aí existem várias técnicas que a gente vai desenvolvendo com você a partir de agora, né, Marcos? É isso aí. Mas eu tô esperando a piada. Eu também estava aguardando, eu achei que ia sair. Ó, vou explicar agora para você. Neurociência cognitiva, professor, e programação neurolinguística. Eu aproveitei de um assunto para entrar na sua mente, para você esperar uma piada, e eu dei outra informação. Tá vendo? Aí, ó, vocês me hackearam aqui agora. Eu expliquei para vocês a técnica. Essas coisas que vocês vão aprender para você chamar a atenção do aluno. Às vezes, professor, eu que estou numa outra geração, eu aprendo uma técnica com o professor Nilson José Machado. Eu falo, não, isso não vai funcionar com o aluno, não. Eu vou, aplico e olha só, eu tenho a atenção deles, eu tenho a atenção dos alunos, então são coisas simples que, né, a gente vai aprendendo aos poucos e junto com os recursos tecnológicos, nós vamos virar professores extraordinários. E cadê? Vocês estão compartilhando aí? Nós temos até agora 250 participantes. Hoje nós temos que bater uma meta de 1.000 participantes. Vamos compartilhar. Vai com você, Marcos. É isso aí. Vamos compartilhar a live, gente. Vamos chamar a atenção dos professores para que eles possam aprender junto com a gente e a gente tornar aí o estado de Goiás cada vez mais especialista, cada vez mais, com aulas melhores, professores melhores, né? Nós já temos aí a grande surpresa do IDEB, né? Mais uma vez, não foi surpresa, né? Porque quando se trabalha, os professores trabalhando, as aulas estão boas e os professores são fera mesmo, não tem jeito não, com toda dificuldade consegue dar essas aulas e ainda mais quando a gente se especializa, não é verdade? Aí a gente vai mais longe ainda. Então, gente, a próxima dica, ela tá no torne seu vídeo visualmente atraente, né? O que seria visualmente atraente? A questão da iluminação, a pessoa tem que estar te vendo bem, né? A câmera tem que estar focada, né? A gente tem cenários, o Teams, ele te dá essa possibilidade de colocar nesse cenário do fundo, como eu estou aqui com esse cenário aqui, né? Que eu não estou aqui, na verdade. E o Léo até briga comigo e fala assim, não, você tem que botar um fundo de escola aí. Eu falei, não, eu quero um fundo diferente. Você pode estar na praia, pode estar no espaço, pode estar onde você quiser. Você pode fazer uma imagem e colocar no fundo também, né? Então, assim, torne o visual agradável, né? Atraente para as pessoas, né? Para que elas não vejam só um fundo preto, uma parede velha, enferrujada, desbotada, né? Às vezes bota um pano de qualquer jeito lá de fora, lá atrás, só para tampar alguma coisa. Não, usem as ferramentas que existem lá, os planos de fundo. Mude os temas durante a live, você pode ir mudando esses temas, e isso é bacana também, né, para poder chamar a atenção também. Pensa no ruído que está acontecendo, é cachorro, é moto passando, então, assim, por mais que a gente saiba da dificuldade dos professores e do próprio servidor, né, da Secretaria de Educação, que a gente tem locais fixos de trabalho, e em casa também não tem para onde você sair, né, mas tente achar um quarto mais tranquilo, com menos ruído possível, fecha a janela, as portas, pede para o pessoal da casa, gente, ó, tá na hora da live aí, então eu preciso um pouco de silêncio, então isso é interessante, tá ok? Considere também arrumar um tripé para posicionar a câmera melhor. Vocês podem ver que eu tenho uma câmera que está mais longe de mim, essa câmera ela me dá uma visão um pouco melhor, mas a gente tem outras câmeras também, e a gente pode mudar se você, por exemplo, no caso aqui eu tenho uma outra câmera, essa câmera aqui não é uma câmera muito legal, mas é uma câmera que ficou muito perto, então às vezes assim, eu não gosto dessas câmeras muito perto, não, eu prefiro as câmeras que são um pouco mais longe, mas para isso você precisa de um tripé. Se vocês vissem aonde está aqui a minha câmera, vocês me acreditar. Mas não está nesse espaço lindo e maravilhoso aí que está no fundo da tela. Mas é isso, torne esse ambiente agradável para as pessoas terem prazer de olhar para a live enquanto você está falando, ok? Então vamos para mais uma dica, que é conheça o seu público. Para quem que você vai falar?
né? Com quem que você está falando, né? Qual que é a linguagem do público que você fala? Essa comunicação, ela tem que ser uma comunicação realmente efetiva, né? Se você está falando com alunos, né, você já está acostumado. Se você é professor, você está acostumado com a linguagem de sala de aula e de tudo mais. Mas se você vai dar uma palestra, uma reunião para alguns outros professores, ou uma reunião para a área administrativa, tudo isso você tem que adaptar a linguagem, você não vai falar do mesmo jeito para vários públicos diferentes. Então, conheça o público, né? Analise esse público, analise o que ele gosta, questões de cores, questões de layout, de design, o que chama a atenção desse pessoal. Então, estude o seu público e conheça para que você faça uma live aí e fale diretamente com o seu público. Marcos, okay? Você me dá licença? Você me dá licença? Posso? Você, a Denise, o Silas, você, professor? Posso dar uma dica tecnológica? Ó, já está tendo 350 participantes. Compartilha aí que no final nós vamos dar uma dica interessante para você, professor, como essa. Olha só, professor, conheça o seu público-alvo. Uma das coisas que é prudente nós termos em mente sempre é que o aluno de hoje não é o aluno de ontem. Eu vou dar um exemplo meu. Eu já me peguei altas vezes fazendo planejamento e eu pensando, eu que sou professor de física, então com o meu conhecimento que eu tenho, eu fico planejando a minha aula como se eu estivesse dando aula para mim. E eu não dou aula para mim. Eu já estou num estágio avançado, eu dou aula para o meu aluno. Então, assim, é um exemplo que acontece comigo e pode acontecer com você. Então, o nome dessa técnica se chama maldição do conhecimento. Às vezes a gente conhece tanto de um determinado assunto que para a gente é tão simples, mas tão simples, que quando a gente vai explicar para outra pessoa, a gente peca na explicação, porque para a gente parece tão simples, e eu já me peguei várias vezes nessa situação, né? E você também, olha só. Um exemplo prático disso, professor, é quando você está tentando explicar algo da sua matéria para o aluno, e você tenta uma explicação, tenta outra. Aí tem um aluno do lado da pessoa que está em dúvida. Aí você, professor, está tentando com várias explicações, o aluno não entende. Aí o aluno que está do lado fala, não, o que ele está querendo dizer é isso, isso, isso e isso. Aí o aluno vai lá e entende. O que será que aconteceu aí? O problema está onde? O problema está na comunicação. E eu vou te dar uma dica valiosa, professor, no presente e no futuro. Se você não dominar a atenção e a comunicação, você e eu, nós temos um problema sério. Então, por isso, nós temos que fazer parte, nós temos que nos unir junto com o centro de formação para a gente continuar sendo os melhores professores, entendeu? Do planeta Terra. Nós temos que evoluir sempre. E se você tiver um interesse de saber essas técnicas, essas metodologias e outras, faça parte do centro de formação, as lives, acompanhe as lives. Convida o seu outro professor. Eu tenho certeza que aí, na sua regional, tem professores magníficos, não é, Marcos? A gente, lá em Águas Lindas, conhecia a professora Valéria, o professor Pedro, o professor Adriano. Então, assim, esses professores que têm a facilidade, nós temos que ajudar você que tem um pouco de dificuldade. E a dificuldade que você tem é em um detalhe, mas você sabe muitas outras coisas para poder contribuir conosco. Porque eu posso saber um pouquinho de tecnologia, mas eu não sei de socioemocional, eu não sei de criatividade, entendeu? Eu não sei trabalhar por habilidades e competências. Então, você, professor que é mais experiente, você pode contribuir comigo. É assim que a gente tem que evoluir, porque se um ajudar o outro, nós vamos evoluir também num ritmo exponencial, professor. Então, conheça o seu público. É a dica que eu te dou agora. Cadê? Tem que aumentar o número de participantes. Convida o colega. Inclusive, deixar uma participação aqui também, que estão pedindo informação de como compartilhar e o link. Pessoal, já postei aí o link, tá? live.educação.gov.br/bate-papo7. Tá compartilhado aí no bate-papo da live. Respondendo aqui ao questionamento também da colega, o bate-papo é uma interação entre esses 4 participantes que estão falando aqui, a Denise, o Marcos Lopes, o professor Leonardo.
Leonardo Dantas, me fugiu aqui agora, e a mim, tá? Olha o branco, olha o branco. Né? Inevitavelmente vai acontecer, pessoal. Nós estamos deixando claro aqui, fazendo um bate-papo sobre as funcionalidades, hoje sobre reuniões e lives, e é dessa forma que acontece. Questionamentos vocês podem deixar aí no bate-papo da live, e futuramente nós estaremos publicando e esclarecendo as dúvidas no Portal Educa, o que nós não conseguimos fazer esclarecimento aqui na live, tá ok, pessoal? Beleza, gente. Então, vamos para frente, que nosso horário já tá atrasado. Estamos atrasados, e isso é um problema. Então, a gente precisa seguir nosso roteiro. Então, a próxima dica, e eu vou ser um pouco mais rápido agora, gente, porque senão a gente não entra no assunto. Então, reforce sua autoridade. Essa autoridade não é você vencer um Hitler, alguma coisa, não, mas no sentido de você dominar o conteúdo. É preciso você dominar o conteúdo para poder estar falando numa live, né? Porque senão você perde a credibilidade e automaticamente as pessoas vão se afastando da sua live e das suas palestras, reuniões, elas não têm muito interesse. Você não está vendo elas, você não vai saber se elas estão prestando atenção ou não, né? Então é preciso dominar o assunto e ter autoridade naquilo que a gente fala, certo? A outra dica é se preocupe com a qualidade da internet. Por que a qualidade da internet? Você não pode começar uma live e a live começar a picotar tudo, e a pessoa, ninguém está entendendo direito, e a imagem começa a tremer, e ninguém está entendendo nada, não vai ter objetivo. Você vai falar durante 1 hora, 40 minutos, e ninguém vai absorver nada. Então, é importante você fazer um teste de conexão com a internet, verificar se a internet está tudo ok, se não está quebrando. Pense, se você tiver com problemas na internet mesmo, estiver ruim naquele dia, pense se há possibilidade de você mudar a data da sua live ou a data da sua reunião online, ok? No caso de aulas é mais complicado, porque você tem um horário fixo, mas tem algumas dicas que você pode fazer, como, por exemplo, falar um pouco mais devagar, pausar as falas uma da outra. Então, tudo isso vai fazer com que as pessoas consigam entender mesmo ali picotado às vezes, ok? E utilizar muito a ferramenta de chat, né? Quando você está com problema na internet, porque o chat fica gravado, e mostre mais imagens, em PowerPoint, vai escrevendo no PowerPoint, jogando na tela, falando. Assim, o que você não pode é sair falando, e as pessoas vendo tudo picotado, né? Então, se preocupe com isso, com a qualidade da internet. A gente sabe que em alguns lugares é complicado, mas a gente precisa se preocupar com isso. A outra dica é, tenha um roteiro. Não faça uma live sem roteiro. A live, você tem que saber qual que é o objetivo, ela tem que estar bem explícito esse objetivo, você tem que saber os passos, divida o assunto por blocos, né? Finalize aquele bloco, tire as dúvidas daquele bloco, passe para o outro ponto, e aí você vai tirando as dúvidas depois. Então, faça a live em blocos por assunto, que você vai estar, por micros assuntos, né, pelas partes da live que você achar que deve. Né? Você que domina o conteúdo, você vai saber fazer isso tranquilamente. Então, assim, não vai para a live de uma vez sem saber aonde que você tem que ir, em que momento que você tem que se apresentar novamente, em que momento que você vai pedir para alguém falar alguma coisa, em que momento você vai fazer uma dinâmica. É um planejamento de aula normal, mas a reunião ao vivo, live, ela precisa ser organizada também. Então, faça um roteiro. E a última, esqueci a palavra também. A última dica é teste o melhor horário. Quando você fala em aula, a gente não tem como testar esse horário, porque é aquele horário de aula, mas pelo menos você sabe que o público vai estar lá, ou deveria estar lá, né? Mas, quando você vai fazer uma reunião com professores, uma reunião da regional, ou uma reunião na SEDUC, você está na SEDUC e vai reunir com a regional e com os professores, com as escolas, você tem que saber qual que é o melhor horário para isso. Né? Você pega ali, eu vou fazer uma reunião rapidinha, de 40, 30 minutos, aí você marca a reunião para 11h30, né? No interior, tem muita gente que o almoço é 11 horas. Aqui, o pessoal almoça meio-dia, mas mesmo que se for meio-dia, a cabeça da pessoa ela já vai estar preocupada no horário dela sair ali. Então, assim,
você não vai ter a expectativa do público o suficiente para aquela reunião. Então, não vai ser muito produtivo. Então, pense nesse horário, pense no melhor horário para ser feito as lives, ok? Então, gente, eu já falei demais da conta, além do que eu poderia, né, saindo do meu script, né, porque eu precisava ter falado mais rápido, e eu vou entregar a palavra para o Leonardo,